pessoal, estamos iniciando mais um programa Vera Piovesani na sua Assis TV, canal 23, todas as quintas-feiras às 20 horas, sábado e domingo às 10h30 da manhã, com temas imperdíveis, prestação de serviço para você. E hoje, pessoal, o tema é ótimo, porque eu quero compreender melhor e eu tenho certeza que você também tem dúvidas. Nós vamos falar da zona do euro. O que é isso? Quem é que se desligou? Por quê? Qual o perfil histórico de tudo isso? E para falar desse assunto, encontra-se aqui ao meu lado uma pessoa especial, muito querida, extremamente competente, o nosso querido professor doutor Ivan Esperança Rocha, que é professor de História da Unesp Assis. E veja como ele é felizardo, ele já traz a esperança no próprio nome. Não é verdade, professor? Dê as suas saudações iniciais para os nossos telespectadores. Então, uma boa tarde a todos os telespectadores da Assis TV Canal 23. É um prazer estar aqui ao lado da Vera para apresentar, discutir, né, um tema da hora, não é? Que é exatamente o Brexit, a saída do Reino Unido da comunidade europeia. Uma questão candente, mas ainda muito suspensa diante dos resultados e das consequências deste ato assumido pelo povo inglês, do povo do Reino Unido, no final de junho. Isso mesmo, professor, e hoje nós vamos compreender se isso é reversível ou não, não é? Então vamos começar, professor. O que é a zona do euro e quem compõe? Qual é o panorama histórico de tudo isso, professor? Bom, eu acho que inicialmente seria interessante nós termos uma informação geográfica a respeito desta região. Sim. Né? Nós estamos falando do Reino Unido. O Reino Unido, então, é um conjunto de países que somam Inglaterra, não é? A terra do Scott, né? A Escócia, né? O país de Gales e o norte e a Irlanda do Norte. Tá? Com relação à Grã-Bretanha, ela compõe exclusivamente os três primeiros países, os quatro primeiros países, a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Não é? E com relação à Grã-Bretanha, é bom que a gente diga que existem duas Grã-Bretanhas, não é? Ou melhor, duas Bretanhas. Uma Bretanha, que é esta que nós conhecemos, e uma outra que é uma pequena região da França, não é? A Grã-Bretanha com seus 229 mil metros quadrados, né, com seus 60 milhões de habitantes, e uma região francesa, não é? Denominada pelos romanos como Armórica, com apenas 27 mil quilômetros quadrados e com 3 milhões de habitantes. Então, estamos falando do Brexit, este nome que está aí, que está todo mundo vendo na televisão, lendo no jornal, nas discussões, nas redes sociais, não é? Uma surpresa, não é? Uma surpresa que chega a todos, não é? Mas particularmente aqueles mais diretamente envolvidos por essa situação. Quais sejam a população do Reino Unido, não é? E a população da Europa, que se indaga e continua a se indagar, por não ter ainda respostas claras, a respeito das consequências deste ato político definido por um referendo. Não é? Eu acho que uma sociedade democrática ela tem que pagar o custo da sua própria democracia. Não é? Uma delas é responder e respeitar as suas consultas políticas, como esta que foi feita. Havia uma previsão com outro resultado e todos foram surpreendidos com outros números que aqueles que tinham sido aguardados. Não é? Então, eu acho que é um tema que certamente ainda não temos todas as respostas, não é? Começam a surgir algumas propostas, algumas discussões, mas ainda é preciso aguardar o desenrolar deste fato. Olha, atualmente começa a haver um consenso em torno de uma das principais razões. Sim. Que é
um crescimento mundial dos nacionalismos. Ou seja, aquilo que parecia que seria o futuro de relações interpaíses, parece que isso começa a sofrer um baque violento e os nacionalismos, os partidos nacionalistas começam a se fortalecer em todas as partes do mundo. Portanto, aquele ser inglês, né? Sim. Aquela distinção inglesa que marcou em 1922 esse domínio sobre um quarto do mundo, a perda de toda essa hegemonia nessa relação com a Europa. Então, isso vem sendo considerado atualmente por especialistas como um dos grandes motivos que levaram a esta ruptura. Uma outra situação foi a incapacidade do primeiro-ministro Cameron, né, de conduzir essa situação no Reino Unido. Né? No momento que ele via o surgimento desse nacionalismo, do crescimento dos partidos nacionalistas de defesa nacional e tudo mais, ele perdendo espaço político na região, ele começa a levantar a ideia de que um dia seria possível fazer então aí um plebiscito para sentir um pouco essa coisa, aquilo que ele achava que fosse uma ideia remota, acabaram colocando em prática, e ele mesmo, que se desliga agora como primeiro-ministro da Inglaterra, não é? Se vê perplexo de uma ideia que ele mesmo construiu lá atrás. Ninguém estava imaginando essa situação de chamar a opinião pública para discutir essa situação. Então, o nacionalismo em boa dose é ótimo, porque é um patriotismo, uma defesa da nação. Mas mais que isso, né, professor? Mas um mundo em que a rede social aproxima cada vez mais as pessoas, não apenas telepaticamente, mas fisicamente. À medida que começa a criar os nacionalismos, você começa, logicamente, bloquear os espaços da entrada externa, não é? Estabelecendo muros, né? Estabelecendo muros. Sim. Aquilo que o Papa está cansado de dizer, né? Disse isso lá com os candidatos dos Estados Unidos que querem agora aumentar o muro entre o México e os Estados Unidos. Você tem que dizer, a proposta é de derrubar muros entre os Estados Unidos e o México, entre Israel e os palestinos, não é? E entre, digamos, a Inglaterra, o Reino Unido e a Europa. Então, essa é uma questão, uma tendência, não é? Que nós imaginávamos que estivesse crescendo e agora nós temos uma retomada destes nacionalismos muito perigosos. Sim, nós lembramos lá atrás que a Alemanha, não é? Se arruinou e arruinou boa parte do mundo por conta de um nacionalismo nazista que quis olhar, não é? Muito para si mesmo e pouco para os outros. Então, o que nós vemos é um país que entra no mercado comum, um bloco de países que entra no mercado comum em 1973, não é? E que já naquele momento entrou em tese, que ele não aderiu, por exemplo, à zona do euro. Nós não temos o euro na Inglaterra nem nos outros países que compõem este bloco. Lá nós temos, não é, a libra esterlina. Então já havia uma meia boca, não é? Quer dizer, uma meia entrada. Eu coloquei um pé, o outro ficou lá mesmo. O outro ficou lá para dizer, daqui a pouco a gente pode, etc, etc. Então a zona do euro já tinha, de alguma maneira, manifestado que não havia uma adesão total a tudo isso, não é? Então, de alguma maneira, essa questão já se colocava ali. Quando a Inglaterra entra em 73, 2 anos depois surge um primeiro referendo que se estabelece no país, porque muita gente queria voltar atrás. Né? Muita gente quis voltar atrás por conta de que havia dúvidas de ameaças para a autonomia da Inglaterra, problemas sociais, etc, etc. E fez-se naquele momento um plebiscito, né?
Só que naquele plebiscito, 67,2% dos votos decidiram pela permanência da Inglaterra no bloco. Certo. Portanto, já é a segunda, não é o primeiro Brexit. Já tivemos um lá atrás. Já desejaram sair bem antes, né? Só que imaginaram que 67% iria impactar esta consulta agora, e isso não ocorreu. Porque já estão se sentem superiores, né, professor? Sim, essa aqui é a questão, né? E outra coisa, um país muito bem representado na comunidade europeia. O bloco o bloco composto, então, pela Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tem uma presença de 73 deputados no Parlamento Europeu. Portanto, não é alguém que estava ali politicamente fragilizado e tudo mais, não é? Ao contrário. A Alemanha tinha os seus 96, mas eles tinham 73, o mesmo número da Itália e o número a menos da França. Portanto, eram os 4 grandes países que compunham o bloco, né? Digamos, de poder dentro da própria comunidade europeia. Viu, professor Ivan? Quais as consequências deste ato? Com reflexo, qual é o reflexo no mundo e se isso atinge o nosso Brasil? Bom, o impacto no mundo, todos estão se perguntando qual de fato será esse impacto, porque na verdade até agora nada ocorreu. Não é? Houve uma decisão política, mas até querendo voltar atrás, né? As vias de fato ainda não aconteceram, não é? Então as vias de fato não aconteceram, as coisas continuam a rolar como estava ali, não é? O grande sentimento de perda dessa decisão é por parte da juventude universitária, europeia particularmente, porque a União Europeia criou uma viabilidade extraordinária para a universidade. Os alunos iam de um lado para o outro com uma facilidade tremenda, e qualquer curso universitário com 3 anos no mínimo de currículo, digamos assim, de grade curricular, tinham o direito de ser oficializado em qualquer um desses países. Livre trânsito. Livre trânsito. Sim. E hoje nós temos milhares de ingleses, de membros dessa comunidade que agora sai presente nos outros países da Europa, quanto muita gente da Europa, não é, morando, habitando, casando, vivendo na própria Inglaterra, não é? E dando, de alguma maneira, todo um colorido novo para a Inglaterra. Veja os times de futebol, não é? Nós estamos vendo aqueles times muito ingleses ali, vimos o mundo todo representado. Tudo mesclado, né? Aquilo que o esporte, aqui agora nós vamos ver aí no Rio de Janeiro, claramente que todo esse bloco, o Reino Unido vai estar aí representado em diferentes modalidades esportivas. Veremos que essa multicaracterística, não é? Que deveria estar em vigência. Na verdade, há um retrocesso com relação a tudo isso. Então, as grandes perguntas que vão sendo feitas, não é? Os países do Reino Unido já estão fora da Europa? Não estão fora da Europa. Não é? Portanto, o resultado está sendo divulgado, mas as coisas estão ali. Quando é que eles vão sair? Não sabemos também. São dúvidas que se colocam, não é? O que significa sair da União Europeia, não é? Bom, logicamente que cada país é autônomo, mas a comunidade europeia tem regras comuns a serem respeitadas, particularmente aquelas econômicas, sociais e migratórias, não é? Que são definidas pelo Parlamento Europeu. E vamos dizer assim, neste momento que o mundo está vivendo um grande drama de imigração, particularmente com relação ao Oriente, particularmente nesse momento com relação à Síria, não é? A Inglaterra, mesmo que hoje seja um dos países com o menor número de imigrantes dentro da Europa, ela se sente ameaçada, não é? De que esses grupos que estão chegando via Grécia, Turquia, Grécia, depois entrando pelo sul da Itália, sabemos que a Sicília é um grande espaço de recepção, particularmente da migração africana, não é? Chegue até lá. Por incrível que pareça, os votos foram dados particularmente pela população mais afetada economicamente na Inglaterra.
As pessoas com maior nível universitário, com melhores condições de vida, votaram pela permanência. Os grupos que estão se sentindo ameaçados pelo desemprego, por garantias sociais, etc., arrumaram um bode expiatório. Opa, o nosso problema é isso daí, não é? Então, um voto... Vou me garantir aqui porque não entram mais. E isso é uma das críticas que se faz agora ao referendo. Não houve nenhum tipo de esclarecimento detalhado para a população. Olha, estaremos votando isso, as consequências são essas, os problemas que estão aqui não provêm de lá, são problemas muitas vezes internos. Então, essa falta de informação levou as pessoas simplesmente a jogar num pedaço de papel, né? Num pedaço de papel, que aqui nós temos aqui até a imagem do papel utilizado, né? Remain a member of the European Union, né? Or leave the European Union. O pessoal riscou, vamos deixar a União Europeia. Seria um bode expiatório que pode resolver os nossos problemas. Uma varinha de condão que vai resolver todos os meus problemas. Que vai resolver esses problemas. Muito pelo contrário, né, Muito professor? pelo contrário. Bom, então, aí vem... O que o Reino Unido ganha e perde com isso? Isto. Bom, eu acho que aí uma grande questão. A Europa é um dos maiores mercados da Inglaterra, não é? Falo de Inglaterra sempre, o Reino Unido. O Reino Unido, a Europa é um dos grandes mercados, o maior talvez mercado do Reino Unido. O Reino Unido vende muito para a Europa e compra muito pouco nessa relação. Então, pronto, já tem problemas colocados ali. Mais recebido que ofertava, né? Todas as relações econômicas são estabelecidas, definidas por grandes redes bancárias, que neste momento têm sede em Londres. E agora a Europa pode dizer, não, os bancos com os quais nós queremos manter relações têm que ter sede fora de Londres. Então eles não pertence mais. Começam a perder a hegemonia econômica sobre a própria Europa, não é? Então esta é uma situação complicada que começa a levantar, né, a pulga atrás da orelha em gente que depois que votou, muitos que votaram a favor do desligamento começam a refazer o seu voto e ver não estava bem informado. A minha sobrinha está morando lá e ela falou que percebe isso na vizinhança, assim, tranquilo. Então, estão todos intranquilos. Vamos falar, digamos assim, esse divórcio atinge 500 milhão de moradores da União Europeia. Não é? Parece uma brincadeira, né? Sim, porque nesse momento o passaporte da União Europeia, eu, por exemplo, tenho um passaporte italiano. Eu teria livre acesso e tudo mais. Portanto, o passaporte da União Europeia era uma carteira de entrada sem grandes problemas para muitas vezes para a área de saúde, educacional, trabalhista. As pessoas podiam trabalhar em qualquer lugar. Isso dava também uma liberdade das pessoas buscarem espaços novos, essa questão toda. Portanto, agora esses países poderão começar a exigir, né, os vistos que antes não eram exigidos. Vai criar uma burocracia enorme em torno de toda essa questão, né? Tudo será dificultado, né? O que pode comprometer milhões de empregos e de moradias. Pergunta que se fazem. Logicamente, muitos italianos, muitos espanhóis, muitos portugueses que vivem nessa região estão com as suas vidas comprometidas. Os brasileiros. Temos em torno de 300 mil brasileiros morando na Inglaterra e com um fluxo muito grande para a Inglaterra. Aqui na Unesp, por exemplo, nós temos a Ciência Sem Fronteira. Muitos dos nossos alunos participam. Ano passado tivemos mais de 90 alunos que fizeram o intercâmbio internacional e muitos deles também indo para a Inglaterra e tudo mais, em que dificuldades começam a ser postas, né, nestas relações que eram facilitadas quando, por exemplo, um aluno nosso ia fazer uma parte do seu intercâmbio na França, depois passava para a Inglaterra, então tudo isso começa a criar problemas, né? Brasileiros com dupla nacionalidade, muitos estão com passaporte português, espanhol e italiano e que tinham esse livre trânsito para lá, né? Estavam construindo as suas vidas, comprando as suas residências, não é?
renascendo nos seus empregos, decidindo até mesmo morar por ali, não é? E que agora deixa todo mundo numa dúvida cruel. Porque se fosse uma decisão em que alguém diz, olha, era A e agora é B, não, você resolve, as pessoas rapidamente decidem a sua vida. Definição, né? Essas pessoas vão ficar penduradas, não é, nessas decisões durante muito tempo e deixá-las tremendamente angustiadas sobre este futuro. Inseguras. A insegurança do futuro é pior do que o problema do presente. É verdade. Porque as pessoas... Não sabe como que decisão tomar. Não né? sabem o que fazer. Exatamente. Saem, ficam, continuam, constroem, vendem o que tem lá. E o meu patrimônio, que eu suei tanto para conseguir, agora quem sou eu? Então, são muitas situações complicadas que se colocam. Eu acho que a instabilidade emocional talvez é maior do que a instabilidade econômica, digamos assim, com relação às pessoas que vão estar ali. Lógico, estamos também falando de países maduros, já que tem uma história, essas coisas também não é que esse Brexit vai também mudar radicalmente as coisas. Sim. O que vai ocorrer da agora para frente, se de fato isso permanecer, vão ser os acordos bilaterais. Acordos bilaterais econômicos, acordos bilaterais migratórios, acordos bilaterais educacionais. Então isso vai acontecer de uma maneira assim, mais de acordos bilaterais, ou com o bloco da Europa, ou com algum bloco de países, não é? Que pode logicamente manter muito daquilo que está ali. Agora, um perigo maior é que por conta dessa situação, alguns países, como a Holanda, está com a bala na agulha para fazer também um referendo. Ai, Deus então, daqui a pouco... Eu estava pensando que o senhor falava, né? Será que agora um dominózinho que caiu, não tem outros tantos ali esperando? Nós temos um dominó e aí certamente os países do norte que estão com o IDH muito mais expressivo, né? Eu acho que eles começam a reavaliar as suas coisas. Bom, mas nesse momento nós temos vários grupos que ainda continuam fora de votação, posicionando-se favoravelmente, outros posicionando-se contrariamente, mas parece que tende a crescer o número daqueles que que querem voltar atrás na sua decisão, particularmente os que estavam ali. Alguns dizem a saída foi um ganho ilusório. Sim. Em um mundo globalizado, o poder é formado por grandes conglomerados. Está cada vez mais claro todas essas questões. Eu tenho que me unir para fortalecer e não sair. Para fortalecer, não sair. É verdade. Então, esta é uma situação que se coloca. Viu, professor? Nós estamos aqui, né, John, caminhando assim para o final do programa. Eu queria que nesse final do programa o senhor fizesse assim uma análise, então. O senhor que é um historiador, um grande estudioso, quais são as perspectivas nesse panorama que o senhor desenhou até agora do nosso país, do nosso querido Brasil, com tantas coisas maravilhosas de um lado e uns índices tão diferentes do outro? Quais são as perspectivas, as possibilidades? Como o senhor vê o futuro do Brasil? Olha, nós tivemos já no Brasil movimentos separatistas. É verdade. Alguém querendo tirar o Sul, não é? Querendo tirar o Sul do resto do país, porque está melhor economicamente, industrialmente, tecnologicamente, né? O Rio Grande do Sul teve os seus pensamentos, né? A Itália do Norte quer se desligar da Itália do Sul, para dizer, né? Então, as regiões, né? Isso é uma questão muito complicada. É preciso pensar um país globalmente, não é? Por mais que isso pese economicamente, em termos de impostos, de investimentos, não é? Eu acho que é preciso pensar no investimento global no país, não é? Desenvolver o país como um todo e não ficar aí buscando essas rusgas de buscar estes exemplos lá de fora, não é? Vai dizer, a gente pode viver uma vida melhor aqui se um grupo, né, melhor encabeçado, melhor desenvolvido, organizar a sua própria vida, utilizar melhor os seus recursos e não ficar gastando os seus recursos, seu patrimônio com regiões que produzem essa questão toda. Então, isso é um pensamento mundial.
dos grupos melhor estabelecidos querendo se distanciar dos grupos que, em vez de produzir, né, só para dizer, a Europa, o Reino Unido neste momento está colocando mais dinheiro na Europa do que recebendo da Europa. Então essa é uma conta clara que está sendo colocada. Sim. Agora, esta não é a conta que se faz. Nós temos que pensar no futuro, que nós queremos saber que um brasileiro que sai do estado de São Paulo vai para o Amazonas, ele vai se sentir brasileiro lá, ele vai se sentir com os recursos necessários lá, não é? Uma educação de qualidade aqui e lá, que quando você tiver que fazer uma transferência por conta de trabalho, você coloca o teu filho numa escola da mesma qualidade. Então, nós não podemos pensar nessa imagem separatista de deixar quem está em situações piores as moscas e cuidar do nosso caso. Muito do que vem ocorrendo é porque ajudaram a Grécia, ajudaram a Polônia, ajudaram não sei quem que estava no fundo do poço. Por que eu fico botando dinheiro lá e está faltando dinheiro para mim? Esta é a ideia. E o Papa vem dizer, vamos criar pontes, vamos derrubar muros, vamos unir, não vamos separar. Então, essa é uma ideia que muita gente que não é nem cristão, né? Então dizendo, escuta o mergulho. Escuta o mergulho. Atinge a todos, Ele está dando umas ideias aí que é o caminho. E nós estamos caminhando no contrafluxo de tudo isso. Certo. Viu, professor, no final aqui do nosso programa, qual é a mensagem que esse pai de família, esse historiador, né, nosso ex-diretor da Unesp, pessoa muito querida, qual é a mensagem que o senhor deixa para a nossa população? Bom, a primeira questão, com relação especificamente sobre o Brexit, né? Nós não podemos ficar dependendo excessivamente de uma informação que me vem de um veículo de comunicação. Eu preciso ler mais, eu preciso me inteirar mais, eu preciso conversar mais, não é? Eu tenho a rede, conversar mais com quem está lá, não só um tipo de brasileiro que está lá, mas tipo de brasileiros que estão em diferentes posições, para que eu tenha uma percepção um pouco mais rica, um pouco mais um pouco menos frágil. Senão eu começo a defender, não imediatista também, eu começo a colocar posições defendendo, mas sem nenhum tipo de suporte, nenhum de conhecimento, de conteúdo que me dê, que me faça tomar posições mais fortes e mais claras e menos, não é, e menos nacionalistas e menos individualizadas, não é? Eu acho que, e principalmente pensando o coletivo. No Brasil, por exemplo, nós precisamos cada vez mais de políticas públicas que envolva a todos, não apenas alguns. Este é o caminho. Esperamos que, de fato, aí temos uma renovação agora no Brasil, né, que todos os nossos políticos que serão eleitos aí a partir do final do ano, né, possam estar envolvidos na construção de uma cidade para todos, de um estado para todos, de um país para todos. Professor Ivan, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Vera, querido? Muito obrigado mais uma vez, viu? É uma honra receber o senhor e um grande prazer. Muito obrigado, professor. Obrigado pelos telespectadores, pela paciência de nos ter ouvido, né, sobre este tema nesta tarde de segunda-feira. Isso mesmo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Vera Piovesani Entrevista, com assuntos ótimos sempre para você. Hoje recebemos o professor Ivan Esperança Rocha e o nosso tema Zona do Euro. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.